Boa noite, graça e paz. A partir de hoje começa uma série sobre amor. E o tema proposto para hoje à noite é 1 Coríntios 13, de 1 a 3. O amor é necessário. Então nós queremos ler com os irmãos esse texto e vamos compreender o que esse texto tem a nos ensinar. Vamos ler o texto? Põe aí o texto para nós, 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Nós vamos todos ler junto, o texto é bastante conhecido, Mas nós vamos ler junto, 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Todos estão conseguindo enxergar? Sim, Vamos ler juntos? No 3, hein? 1, 2, 3. Ainda que eu falasse ou como um símbolo, ainda que eu tenha e toda a ciência, transportar montes, Amém? Quem não conhecia esse texto? Esse texto é bastante conhecido, A não ser aqueles que estão chegando na igreja agora, que são novos convertidos, talvez não tenham ouvido ainda esse texto. Mas eu até duvido que não tenham ouvido, porque esse texto já é até tema de música secular, É muito utilizado aí até em cerimônias de casamento, independente se a pessoa é evangélica ou não, se é cristã ou não. Esse texto é um texto bastante conhecido, Eu não sei se vocês sabiam, mas existem capítulos específicos na Bíblia que trata de assuntos específicos. Por exemplo, qual é o capítulo que do começo ao fim fala sobre a palavra, que enaltece a palavra? É o maior salmo da Bíblia, O Salmo 119, formado por 176 versículos. Do começo ao fim, ele enaltece, ele exalta a importância da palavra de Deus. Qual o capítulo na Bíblia que do começo ao fim o tema específico dele é ressurreição? 1 Coríntios capítulo 15 fala de ressurreição. Se eu perguntasse para vocês quais são os capítulos da criação, aí não tem como não saber. Gênesis 1, 2 é criação. Mas se eu perguntar qual capítulo da Bíblia fala especificamente sobre amor? 1 Coríntios 13, o texto que nós lemos. Esse é chamado de o capítulo do amor. 1 Coríntios 13 é o capítulo de fato do amor. A gente chama a palavra amor nesse texto, a gente costuma chamar de ágape, Essa é a pronúncia que a gente usa em português, mas no grego, na pronúncia original, é HP. Não é ágape, É HP. E é amor sacrificial, amor de Deus. E esse é um dos capítulos, aliás, esse capítulo é um dos textos mais famosos da Bíblia. É uma das passagens mais belas da Bíblia. A palavra HP aparece 116 vezes no Novo Testamento. E é a passagem mais profunda sobre o amor. Nenhum documento sagrado sobre o amor tem sido tão universalmente considerado, nem tem sido reputado tão majestático como o capítulo 13 desta epístola. Não há nada parecido
em nenhuma literatura sagrada ou poética que seja tão profunda sobre o amor como 1 Coríntios 13. O que levou Paulo a escrever esse magnificente capítulo 13 foi o devido abuso dos dons espirituais. Se você ler o capítulo 12 de 1 Coríntios, que é um capítulo anterior a este, Paulo fala de uma lista de 9 dons espirituais. E se você ler o capítulo posterior, que é o capítulo 14, Paulo fala da liturgia, ou seja, é chamado de capítulo litúrgico, o capítulo do culto, como deve ser feito um culto, como um culto deve ser ordenado. E entre o capítulo 12 e o capítulo 14, tem o capítulo 13, que Paulo está falando nesses 3 capítulos sobre dons, mas ele fala no capítulo 12 sobre os dons, lista lá os 9 dons, fala da utilidade dos dons, para que servem os dons, e antes de chegar no capítulo 14, que ele fala de como esses dons deveriam ser usados na igreja, ele abre um parênteses para falar de algo mais relevante, de algo mais importante do que os dons, que é o amor. A igreja de Corinto era a igreja que mais cultivava os dons espirituais. Entre todas as igrejas organizadas por Paulo, direta e indiretamente, para as quais ele escreveu cartas e epístola, a igreja de Corinto era a igreja que mais cultivava os dons espirituais. De modo que Paulo vai dizer no capítulo 1 e o versículo 7, que Paulo disse: vocês de nenhum dom vocês têm falta, e vocês devem cultivá-los até a volta de Jesus. Paulo faz um elogio a essa igreja, por cultivar os dons espirituais. No capítulo 12, Paulo enumera e define o papel dos dons espirituais, de modo que os capítulos 12 a 14, que fala dos dons espirituais, ele sofre uma parada momentânea no capítulo 13, para Paulo falar de algo mais superior do que os dons, que é o amor. O amor é mais superior do que os dons. Portanto, esse texto fala do amor sob vários aspectos. O versículo 1 a 3, que é o versículo da nossa temática de hoje, ele fala da necessidade do amor. Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, mas se não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Aí ele diz no versículo 2, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu tivesse o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom de discernimento, mas se não tivesse amor, isso de nada me aproveitaria. Paulo diz no versículo 3 do mesmo capítulo: ainda que eu desse toda a minha fortuna para ajudar os pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, mas se isso não fosse motivado por amor, isso de nada teria valor. Então Paulo fala nesses 3 primeiros versículos da necessidade do amor. Do versículo 4 a 7, ele fala das características do amor. Ele diz que o amor não é invejoso, o amor não tem ciúme, o amor não se ensoberbece, o amor não maltrata, o amor não faz mal. Ele cita uma série de qualidades deste amor. E no versículo 8 ele diz que esse amor é duradouro, esse amor jamais falha, ele jamais acaba. Entretanto, falar hoje sobre amor, algumas pessoas nem gostam de ouvir esse tema, inclusive na igreja. Eu conheci um pastor que tive a infelicidade de ouvi-lo falar num púlpito de sua igreja, que ele não falava sobre esse tema porque era difícil de viver. E eu ouvi o pastor, e isso foi que me deixou mais escandalizado, porque de fato falar sobre amor parece piega hoje, insignificante e até mesmo ridículo,
porque parece que foi banalizado. Dentro da igreja parece ser um assunto hipócrita a ser falado, porque falamos e não vivemos. Falar hoje sobre o amor parece ser uma coisa bem comum, já que até músicas seculares tocam no assunto, e tornou esse assunto extremamente banalizado e distorcido, quando deveria, na verdade, ser algo de muito respeito, pois falar sobre o amor é falar sobre o próprio Deus, porque como as crianças já falaram aqui, os dois Edus, em 1 João 4:8, Deus é amor. Então falar sobre amor é falar sobre Deus, é falar da sua natureza, é falar da sua essência, porque Deus não tem amor, Ele é amor. Todos os amores têm a sua origem em Deus, porque Deus é a personificação do amor. Então esse tema não pode ser banalizado, esse tema não pode ser tratado com irreverência, não pode ser uma mera música. Esse tema tem que ser tratado com muita relevância, com muita importância, porque nós estamos falando do próprio Deus. Sendo assim, o amor é a principal virtude cristã, é a que mais deve ser buscada, é a que mais deve ser cultivada, é a que mais deve ser reverberada, deve ser climatizada, deve ser ecoada pela igreja e principalmente na igreja. Na igreja. Portanto, baseado no tema adotado, o amor é necessário, eu coloquei uma interrogação nesse tema, para colocar como uma espécie de subtema ou de título da nossa reflexão: por que o amor é necessário? Já que o tema é o amor é necessário, eu apenas coloquei uma interrogação, fiz uma pergunta para o tema: por que o amor é necessário? E para responder essa pergunta, eu coloquei lá 3 respostas. Tentei ser o mais pragmático possível, porque não adianta falar difícil se eu não entender. Não adianta eu fazer uma exposição teológica se ela não for pragmática, se ela não for, se ela não me tocar, se ela não mexer comigo, se ela não me levar a refletir. Porque a melhor mensagem não é aquela que faz me sair da igreja rindo, é aquela que faz eu sair da igreja triste, é aquela que faz, no mínimo, me deixar refletindo, olhando para dentro de mim, fazendo uma leitura introspectiva, uma relação intrapessoal comigo mesmo, e a partir dessa reflexão eu parar para pensar se realmente eu estou adequado com a palavra de Deus. Então, por que o amor é necessário? Primeiro, porque não adianta ficar pensando em crescimento numérico sem qualidade da vida cristã, especialmente o amor e comunhão. Deixa eu repetir isso, porque isso está acontecendo na igreja de Corinto. Não adianta ficar pensando em crescimento numérico sem qualidade da vida cristã, especialmente o amor e comunhão. Eu não sei se vocês sabiam, mas a igreja de Corinto possivelmente nasceu na casa do casal Áquila e Priscila. Se eu não me engano, o pastor Manu já explicou isso para nós. Paulo ficou 18 meses em Corinto, e isso deu a Paulo a oportunidade de desenvolver um ministério profundo. E em Corinto, a igreja cresceu muito numericamente. Foi uma das igrejas que Paulo organizou que mais cresceu. A igreja de Corinto foi uma das igrejas fundada por Paulo que mais cresceu numericamente. Entretanto, essa igreja parece não ter crescido espiritualmente.
o seu crescimento parece ter sido apenas numérico. Isso é percebido quando lemos as cartas que Paulo escreveu a essa igreja. 2 cartas canônicas ou inspiradas que estão na Bíblia. Outra que Paulo escreveu, citada por ele em 1 Coríntios 5:9, mas que se perdeu. E uma outra que também é citada pela tradição eclesiástica, que também se perdeu. Dessas 4, 2 estão na Bíblia. E quando a gente lê essas 2 cartas, a gente percebe que esta igreja parece realmente ter crescido muito numericamente, mas ela não cresceu muito espiritualmente. Parece que o crescimento espiritual não acompanhou o crescimento numérico. Parece que o crescimento numérico não estava alinhado com o crescimento espiritual. Quando a gente lê essas cartas que Paulo escreveu, as cartas descrevem os problemas de imaturidade, carnalidade, infantilidade, falta de espiritualidade e de crescimento espiritual. A igreja de Corinto, geograficamente, ela estava bem localizada. Segundo a tradição eclesiástica, ela ficava em uma das metrópoles da antiga Grécia, cidade portuária rica e bem sucedida. Era uma igreja geograficamente muito bem localizada, muito bem visibilizada, era uma igreja bem conhecida. A igreja de Corinto era de fato uma igreja grande numericamente, grande externamente, mas, pasme, era pequena espiritualmente, era pequena internamente, era pequena por dentro, era pequena de alma, era pequena de espiritualidade, porque apesar do número de membros expressivos que havia na igreja de Corinto, Corinto era uma igreja dividida, fragmentada, categorizada, com grupos sob cercas, fechados, impermeáveis, impenetráveis, pois era uma igreja que fazia acepção de pessoas, era uma igreja que discriminava, e que até selecionava os relacionamentos, escolhia com quem se relacionar, escolhia os grupos que se identificavam. A igreja de Corinto era de fato uma igreja muito expressiva numericamente, mas era uma igreja que lamentavelmente era uma vergonha espiritualmente. A igreja de Corinto era assim, tinha esse perfil, tinha essas características negativas. Ela fazia isso, vivia desse jeito, porque lhe faltava a maior virtude cristã, que era ou que é o amor. Que é o amor que liga, o amor que une, o amor que conecta, que ajunta, que acolhe, que trata bem, que assiste, que ouve, que suporta e que ajuda. A igreja de Corinto era muito bem vista por fora, era de uma expressão encantadora, de um crescimento numérico que entusiasmava. Mas Paulo, quando escreve no capítulo 3, Paulo diz assim no versículo 1: eu não vos pude escrever como espirituais, mas como carnais e meninos em Cristo, porque eu sei, chegou ao meu conhecimento, que há entre vós inveja, contenda, divisões, ciúmes. E Paulo começa a descrever todas as negativas, as deficiências por dentro dessa igreja. Uma igreja que numericamente era uma igreja que
entusiasmava, mas espiritualmente ela desanimava. Portanto, a igreja de Corinto nos ensina, entre tantas coisas, as seguintes lições. Primeiro, que não adianta estratégia e planejamento de crescimento. Não adianta crescermos apenas, eu estou dizendo apenas, numericamente, se o crescimento qualitativo ou espiritual não acompanhar, não estiver paralelo, não estiver alinhado com o crescimento numérico. Se crescermos apenas em números, mas não crescermos em amor, em comunhão, em fraternidade, em generosidade, em empatia, se não crescermos em benignidade, em bondade uns com os outros, esse crescimento numérico será apenas um edema, ou seja, apenas um inchaço, não será um crescimento saudável. Será apenas um aglomerado de pessoas doentes, problemáticas, perigosas e vazias. Então nós devemos sim, como nós estamos aqui fazendo, ambicionando, estamos trabalhando para crescermos e logo mudarmos aqui a nossa estrutura física, para aglomerarmos mais pessoas. Mas essa mesma preocupação que nós temos hoje, de crescimento numérico, precisa estar alinhado com o crescimento espiritual, com o crescimento em amor e comunhão, para não nos tornarmos como a igreja de Corinto. Aliás, tudo que está na Bíblia não é apenas um mero relato histórico. Paulo diz em Romanos 15, o versículo 4, que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para nos ensinar. Por isso que a Bíblia é o livro de religião mais fidedigno à história humana, porque você não encontra no Alcorão, na Bíblia dos muçulmanos, no livro dos Vedas, ou em qualquer outra literatura religiosa, fazendo referência às negativas dos seus protagonistas, que não descreve as falhas dos seus personagens, mas a Bíblia faz questão de referenciá-las, de notificá-las, para dizer: não repita o mesmo erro, não faça a mesma coisa. Então a igreja de Corinto é uma igreja que ela tem que servir como referência para nós, no sentido de aprendermos com ela, de que as deficiências que Paulo corrige nela, também servem para nós. Nós devemos olhar para elas e percebermos e termos o cuidado de não reproduzirmos os mesmos erros. Uma igreja que apenas cresce numericamente, mas não cresce em amor e em comunhão, logo se dividirá. É uma questão de tempo. Logo rachará. Uma igreja que apenas cresce numericamente, mas não cresce em amor e comunhão, logo decrescerá. Por que há tantas igrejas com décadas de existência, que já tiveram centenas de membros, mas hoje estão vazias? Ou com metade dos membros que tinha antes? Entre tantas razões, porque são várias, a principal delas foi a falta de crescimento em amor e comunhão. Brigas, contendas, divisões, carnalidade, vaidade, ciúmes, inveja, disputa por cargos. Eu já congreguei igreja que os membros antigos da igreja não queria que a igreja crescesse para não serem substituídos em seus cargos. Brigas, contendas, divisões, carnalidades,
vaidade, ciúme, invejas, disputas por cargos, ambição, presunção e infantilidade. Portanto, por que o amor é necessário? Para evitar que igrejas se dividam, para evitar que haja rachas, para que a gente não fique numericamente ora em montes, horas em vales, ora com nome expressivo, e de repente é como se um vendaval passasse dentro da igreja e aquela multidão sai pela porta do fundo e sempre maior do que a mesma que entrou. Por quê? Eu já sou há 16 anos pastor batista, e eu pastoreei apenas 2 igrejas, fiquei 10 anos em uma e 6 anos em outra. E uma dessas que eu pastoreei, quando eu cheguei, encontrei a igreja devastada, dividida, mais da metade dos membros tinham saído. Sentei para conversar com a liderança que sobrou, para entender o que aconteceu. Aí quando você descobre a causa, a gente fica indignado. Por quê? Por causa disso. Inacreditável. Eu não acredito, por causa dessa besteira foi o suficiente para tumultuar uma assembleia, para ir para a disputa de braços na igreja. Não é possível. Mas nós temos um monte de igrejas, inclusive, principalmente eu estou falando do mundo batista, que eram numericamente expressivas, mas que hoje você, ao visitá-las, encontra meia dúzia de gatos pingados. E quando você tenta descobrir por quê, você diz que aconteceu isso. Mas sério mesmo, por isso? Não é possível. É inacreditável. Por que o amor é necessário? Porque o amor edifica. O amor não derruba. O amor ajunta. O amor não espalha. O amor atrai, não distancia. 1 Coríntios 8, versículo 1, Paulo diz isso. O amor não discrimina e não faz acepção de pessoa. Por isso a Bíblia diz em Efésios 4, 2: suportai uns aos outros em amor. Efésios 4, 15: segui a verdade em amor. Efésios 4, 16: sejam edificados em amor. Efésios 5, 2: andai em amor. 1 Coríntios 16 e 14, Paulo diz: todas as coisas que vocês fizerem, vocês devem fazer em amor. Porque se fizermos em amor, nós não vivenciaremos divisões, rachas. Porque não adianta crescer apenas numericamente, sem nos preocuparmos com a essência, com aquilo que nos mantém unidos, com aquilo que nos mantém juntos, com aquilo que nos aproxima. Porque nós vamos viver um momento de glória, mas depois, se faltar o amor, é uma questão de tempo para a gente chorar depois. Os cacos, as perdas. Então, o amor é a base da comunicação. O amor nos leva a ouvir umas às outras. É o amor que preserva e mantém o crescimento. E o crescimento não apenas numérico,
Porque nós queremos crescer numericamente. Jesus disse: ide e fazer discípulos. Aprendemos aqui com o pastor Manu várias ministrações, quando ministrou lá em Efésios, em Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, a igreja crescia dia após dia, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6, e não para de crescer. Nós também queremos crescer. Mas eu não sei se vocês lembram, Atos 4, Atos 2 e o versículo 47, aliás, do 45 ao 47, Pedro está lá falando, o Lucas está lá registrando, dizendo que a igreja não só crescia em números, mas crescia no partir do pão, crescia na oração e crescia na comunhão. Então 3.000 membros que se converteu, manteve os 3.000 membros, depois mais 5.000, foi para 8.000, 8.000, continuou 8.000, e depois em Atos 6, a multidão de gente é tão grande, que tem que criar um corpo de serviço chamado diaconato, que nem existia na igreja, e a igreja não para de crescer. E por que ela não para de crescer? Porque além da estratégia evangelística, eles também cresciam em amor e comunhão, porque é isso que mantém. Não adianta, irmãos, vivermos momentos bons e depois lamentar porque não os preservamos, porque o amor preserva e mantém o crescimento. E o crescimento não apenas numérico, porque nós queremos crescer numericamente, mas também espiritualmente, em qualidade e principalmente no amor cristão. Porque nós queremos crescer sem perder. Crescer sem fronteiras. Crescer alinhados, bem edificados em amor. Não precisamos ter assembleias ou reuniões administrativas tensas, com brigas para criar problemas, para dividir, para separar. As nossas assembleias administrativas devem ser apenas para resolver e solucionar problemas em amor. Em amor. As nossas diferenças não vão nos separar, mas elas serão superadas em amor. Em amor. As ações inspiradas pelo amor visam ajudar outros a verem Cristo, aceitar as nossas diferenças, a criar um ambiente de aceitação. O amor nos dá paciência para ouvir e para compreender os pontos de vista de todos. O amor nos ensina a perdoar, a aceitar o que é diferente e a não julgar ou criticar o que não entendemos. Quem ama sabe fazer de fato a outra pessoa feliz, não nega a outra aquilo que a faz feliz. Amar é só mostrar presente e participante, é rir e chorar juntos. Aliás, o amor deve governar todas as atividades do crente, dentro e fora da igreja local. Se o amor for a nossa pavimentação, se o amor for a nossa estrada, se for esse o caminho que percorrermos, todas as nossas diferenças, todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas serão resolvidos, solucionados, tratados em amor. Em amor. E não vamos perder quem ganhamos. Segundo, por que o amor é necessário? Porque não adianta habilidade, talento e dons sem amor. Não adianta. E isso também está no texto. Os 3 primeiros versículos de 1 Coríntios 13 fala dos esforços dos crentes de Corinto sem a realidade do amor. 1 Coríntios 13, do versículo 1 a 3, faz alusão a todas as 4 classes de dons espirituais. Os dons estáticos,
aqueles que deixa em estado de êxtase, como os dons de línguas, o que é segundo Paulo, menos importante, mas era inclusive o mais importante na igreja de Corinto. Os dons didáticos, aqueles que ensinavam, como os dons de profecia, sabedoria e conhecimento. Os dons de poder, como fé, operação de milagres. Paulo também cita no versículo 3, os dons de natureza administrativa, dedicação aos pobres e da própria vida a favor do bem alheio. Inclusive Paulo vai nesse texto hierarquizar os dons. Ele fala sobre os dons mais importantes, mas disse que acima de todos os dons estava o amor. Paulo vai do menor dos dons para o maior: profecia, discernimento, dons que evocam o poder de Deus, como fé, cura e milagre. Mas ele diz que sobre todos estes, se eles forem realizados sem o amor, anula a qualidade do cristão. O versículo 1 do capítulo 13, dom de língua é o menor dom. Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos, isso é uma hipérbole, isso é hipotético, ou até mesmo todos os idiomas, a língua dos homens. Essa é uma forma retórica de Paulo incluir todas as linguagens possíveis. No versículo 2 ele fala dos dons maiores, que são aqueles que edificam outros, como profecia, que é proclamar a palavra de Deus através do poder do Espírito Santo. Mas profetizar sem amor não é nada. O dom de profetizar transmite a verdade de Deus às pessoas. Esse é um dos dons principais, mas se ele não for transmitido com amor, também não vale nada. Dons de sabedoria, dons de conhecimento e discernimento de espíritos devem ser exercidos em amor. Esse texto fala da superioridade do amor sobre ou em detrimento dos dons espirituais. O amor é superior a todos os dons. O uso dos dons sem o amor é vazio e perigoso, inclusive o seu uso. E Paulo, para ilustrar a ineficácia dos dons sem o amor, ele usa duas ilustrações. Ele usa o congo, possivelmente ele deve estar falando do congo e do símbolo. Ele diz no versículo 1: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, mas se não tivesse amor, seria como congo ou metal que soa, ou como símbolo que retine. Eu encontrei várias explicações para essas referências, a essas duas analogias que Paulo faz. Uma delas é de que o congo aí era uma espécie de metal de bronze, que soa, que não era necessariamente um instrumento musical, mas uma peça de metal, a qual, quando está ferida, quando uma era ferida com a outra, com pancada, produzia um som qualquer. Alguns dizem que talvez fosse um congo, que emite um som alto e longo, ainda que não muito melodioso. Inclusive a história diz que os congos eram usados nas procissões das deusas da mitologia grega, deusas e romana, chamada Cibele, e do deus Dionísio. Já o símbolo era uma espécie de bacia de metal que produzia um som agudo e trêmulo. A parte oca desses pratos aumentava o volume do ruído. Assim como os sons desses metais não eram melodiosos, não tinha significado musical,
Aí Paulo diz que assim era o uso dos dons sem amor. Símbolos e congo eram instrumentos ruidosos e sem vida. O símbolo, inclusive, era até usado na adoração, no templo. Salmo 150, versículo 5, parece que os judeus usavam esse instrumento. O símbolo também era usado na adoração grega ou na adoração helênica. Inclusive o filósofo Platão, ele dizia que os oradores superficiais eram como congos, que falavam e não tinha efeito nenhum, não significava nada. Os rituais que honravam as entidades pagãs, como Cibele, Baco e Dionísio, que eram deuses romanos, incluíam ruídos extasiantes, acompanhados por congos, por símbolos e trompetes. Então Paulo está pegando possivelmente essa história desses instrumentos usados, e diz: a menos que os discursos dos coríntios fosse feitos em amor, não era melhor do que esse barulho confuso e difícil de entender do ritual pagão. O que Paulo está ensinando com essa analogia é o seguinte, preste atenção: ativismo, dons, talentos, esforços ou qualquer atividade que venhamos fazer na igreja, sem amor é apenas ruído. Sem amor é apenas barulho. Sem amor era como se estivéssemos num templo pagão da Cibele, de Dionísio e de Baco, fazendo barulho confuso, sem entendermos nada, sem melodia, pois os dons sem amor é como cantar sem alma, é como cantar sem sentimentos, apenas de lábios. Sem o amor, a eloquência é vazia, de nada adianta a maior eloquência, a linguagem mais rica sem amor. Sem amor, o conhecimento e a fé são ineficazes. Sem o amor, o sacrifício é sem valor. Fé é inútil sem o amor. Os dons só são bons se forem ministrados em amor. Não adianta falarmos bonito, realizarmos milagres em nome de Jesus, profetizar sua palavra, praticarmos boas obras, praticarmos sacrifício, porque se todas estas ações forem feitas sem amor, elas não terão valor algum, porque palavras e ações práticas sem amor não são absolutamente nada. Nada. Para Paulo, um orador sem amor é simplesmente oco e vazio. Faz barulho, mas não tem melodia. Produz som, mas não comunica nada real. De que vale isso? A linguagem sem amor é apenas conversa, é meramente barulho. Tudo sem o amor se torna nada. Se o falar em línguas não for orientado, temperado e desenvolvido pelo amor, não seria melhor do que o tanger de congos e símbolos. Sem amor, o socorro e a caridade se resumirão à campanha de marketing pessoal. Exercitar dons sem amor é espiritualmente zero. As ações cristãs sem o amor são infrutíferas. Os dons só são eficazes se tiver piedade e amor. Existe algo maior do que todo e qualquer dos dons, é o amor.
Paulo, no capítulo 12, cita os 9 dons, fala da utilidade desses dons, diz que o Espírito Santo distribui dons conforme o que for útil. Mas ele diz no 13, está vendo essa lista de dons aqui? Eles servem para edificar, capacita aquele que o Espírito Santo distribuiu para edificar, mas se eles forem usados sem amor, não vale nada, não vale nada. Qualquer forma de comunicação oral desprovida de amor se torna apenas um conjunto de ondas sonoras. No capítulo 13 ele mostra que possuir dons não torna o cristão espiritual e verdadeiro. Porque se não tiver amor, faz apenas barulho. Nada sem amor não tem valor algum. Os dons são meios e não fins. Eles são dados para edificar a igreja, através do amor, não promover o indivíduo. Toda atividade cristã deve ser colorida pelo amor. Sem amor, não importa o quão talentoso linguisticamente alguém seja para falar, ou até mesmo hipoteticamente a língua dos anjos, o seu discurso não passará de ruídos. O amor é o solo onde os dons são cultivados. O amor é o que governa os dons. O amor é a raiz que produz fé e esperança. O amor é melhor do que qualquer dom. O amor é a maior de todas as virtudes. É o dom supremo. Os dons são dados a fim de manifestar a presença amorosa de Cristo. Portanto, se os dons espirituais, ministeriais e administrativos, os talentos que Deus nos deu, se eles forem usados para a minha vaidade, se eles forem usados para a minha promoção, se eles estão causando intrigas, se eles não estão edificando, não tem valor nenhum. Ou seja, não adianta ativismo, empenho, habilidades, saber fazer, ter a capacidade de fazer bem o que faz, porque se for feito com intriga, contenda, divisão, se as minhas ações estão afastando pessoas da igreja, tirando pessoas da igreja, afastando pessoas dos departamentos magoadas, machucando e ferindo pessoas, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Simplesmente nenhum. Seria melhor, inclusive, que não fizesse nada. Porque fazer sem que seja motivado, imbuído pelo amor, de nada adianta. Porque os dons são dados para edificar pessoas. Por que Deus deu dom para cada um de nós? Foi para cuidar de pessoas. Nós já aprendemos aqui, porque de acordo com 1 Pedro 4:10, que não tem ninguém na igreja que é membro do corpo de Cristo que não tenha recebido pelo menos um dom. Eu já ouvi alguém pregando que Paulo tinha todos os dons. Não sei de onde tiraram isso. Ninguém tem todos os dons, porque uma pessoa só não é a igreja. Os dons foram dados à igreja, e nós, individualmente, somos membros do corpo de Cristo, e por sermos membros, temos uma função. Então, pelo menos um dom nós temos. Nós podemos até ter mais de um, mas todos é impossível, porque eu sozinho não sou igreja. Mas eu tenho pelo menos um. E se eu tenho pelo menos um, por ser membro do corpo de Cristo, eu tenho que primeiro estar fazendo alguma coisa. E segundo, não fazendo apenas por fazer, fazendo, motivados, conduzidos, imbuídos pelo amor. Porque se não for por amor, é melhor nem que faça. Porque aí você não vai contribuir para o crescimento. Pessoas vão sair magoadas, ofendidas,
tristes, porque você, apesar de fazer bem o que faz, não faz com essa preocupação do amor. Porque os dons são dados para edificar, para cuidar de pessoas, para abençoar pessoas. Deus dá dons com a única finalidade: para pessoas crescerem, melhorá-las, é para aperfeiçoá-las, ajudarem umas às outras. Deus dá dons para moldar, para completar, é para nos unir, nos tornar dependente uma das outras. Por isso que ninguém é igreja sozinho. Existe um movimento aí chamado desigrejados, que as pessoas batem no peito e dizem: eu sou igreja. Não, ninguém é igreja sozinho. Há mais de 100 analogias no Novo Testamento em relação à igreja. E uma das mais visíveis é de que igreja é família, igreja é corpo. E corpo e família não é formado apenas por um indivíduo, é por grupos, é por várias pessoas. Então, você pode até ser crente ou cristão sozinho, mas igreja não. Igreja, o próprio nome significa assembleia, reunião de pessoas. Então Deus dá dons com a única finalidade: edificarmos uns aos outros. Nós somos como um edifício que está sendo construído, parede sendo levantada, um sobre o outro. Nós estamos crescendo, e o que nos ajuda a crescer são os dons que Deus nos deu, para aperfeiçoarmos, completarmos, edificarmos uns aos outros. Eu não sei se vocês sabiam, mas além dos 10 mandamentos lá de Êxodo 20, nós temos 32 mandamentos de mutualidade no Novo Testamento. É por isso que ninguém consegue ser igreja sozinho, porque para ser igreja tem que cumprir os 32 mandamentos de mutualidade do Novo Testamento. E que mandamentos são esses? Amai uns aos outros, ajudai uns aos outros, suportai uns aos outros, edificai uns aos outros, carregai a carga uns dos outros. É uma lista enorme, e ninguém faz isso sozinho. Eu vou precisar ser ajudado, e em algum momento eu vou ter condições de ajudar. Eu preciso ser melhorado, e eu vou ajudar outros a melhorarem, porque isso é essa igreja. Então foi para isso que Deus deu os dons. É por isso que eu, com todo respeito aos que são cessacionistas, eu sou continuista, eu acredito na atualidade dos dons. Paulo diz em Coríntios 1:7 que eles foram dados até a volta de Jesus, e nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, nós precisamos dos dons para sermos aperfeiçoados. Para sermos aperfeiçoados. Portanto, o amor é necessário, porque sem o amor, os talentos, os dons são infrutíferos, não tem melodia. Terceiro, porque o amor é necessário? Porque o amor é a maior virtude do Evangelho. O versículo 3 de Coríntios 13 diz: ainda que eu distribua toda a minha riqueza, toda a minha fortuna e dê aos pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado pelo outro, se não for por amor, Paulo diz, perdeu seu tempo. Não precisava ter queimado o corpo, não precisava ter morrido, não precisava ter ficado pobre para dar sua riqueza para os outros, porque não vale nada. Perdeu seu tempo, perdeu sua riqueza, morreu de graça, sem necessidade nenhuma. Esse verso diz: ainda que eu distribua todos os meus bens e minha fortuna para sustento dos pobres, se não for por amor, de nada adiantaria. O que significa dar aos pobres sem ser por amor? Significa dizer que é possível fazer coisas boas para os outros
sem os amar. Fazer o bem movido por qualquer motivo, menos por amor. Livrar-se das posses para dar aos pobres pode ser ascetismo. Eu não sei se vocês sabem o que é ascetismo. É uma prática muito comum nas religiões esotéricas e orientais, e foi muito comum também ao longo da Idade Média na Igreja Católica, e hoje alguns monges ainda fazem isso no hinduísmo, em várias religiões. Os ascetas são aqueles que se auto-sacrificam, ficam sem comer por muito tempo, se despreende de riqueza ou bens materiais, para alcançar espiritualidade, o perdão dos pecados e a salvação. Então, livrar-se das posses, para dar aos pobres, pode ser ascetismo, apenas para mostrar que é espiritual, e não ter absolutamente nada de amor. Paulo diz isso porque era muito comum na época de Paulo, os ascetas venderem tudo que possuíam, apenas pensando em si mesmo. Eles não estavam distribuindo a sua riqueza porque amavam os pobres. Eles estavam distribuindo as suas riquezas porque eles queriam exibir espiritualidade. Eles queriam atingir a perfeição. Imagina bem alguém como, por exemplo, na história, visto como um dos homens de maior referência no mundo cristão, São Francisco de Assis, homem rico que se desfez da sua riqueza para ajudar os pobres, e isso estigmatizou a história da Igreja Católica. Muito bonito a atitude de São Francisco de Assis, mas pelo que parece ele não fez por motivos ascetas. Mas o que Paulo está dizendo é que na sua época havia pessoas que faziam isso, não é porque amavam os pobres, é porque eles acreditavam que fazendo isso, eles iam agradar a Deus, apenas isso. Eles iam alcançar a espiritualidade, eles iam ter a redenção dos seus pecados. Eles estavam pensando apenas em si mesmo, não era motivado para ajudar o outro. Aí Paulo, quando percebeu isso, Paulo disse: ainda que eu dê a minha fortuna para ajudar o outro, se não for por amor, se for para exibir espiritualidade, se for por motivo de vaidade, egoísmo, não adianta. Perdeu a sua riqueza, não precisava. Doava apenas para autopromoção ou louvor próprio. Há pessoas que podem dar aos pobres com o objetivo de autopromoção e autoglorificação. A benevolência é boa, mas sem amor não tem valor. A pessoa que você ajudou é abençoada, mas você que deu, perdeu. Doou, mas não foi por amor, foi para se autopromover, apenas para louvor próprio, você não será abençoado, porque sem amor não tem proveito. Afinal de contas, gente, quem recebeu fica muito grato, mas Deus sonda os nossos corações. Ele consegue ver o que ninguém consegue. Então, qualquer ação desse tipo, lembre-se que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Inclusive, uma das orações mais difíceis de fazer é o que o salmista fez: Senhor, sonda-me, porque tu me conheces. Essa é uma oração difícil de fazer. Não sei se todos nós temos essa coragem de se ajoelhar e dizer: Senhor, tu me conheces tanto que eu estou pedindo para o Senhor prescrutar o meu coração, para o Senhor sondar a minha mente, entrar dentro de mim e ver se há algo em mim que te agrade. Porque fazer qualquer coisa sem que a motivação seja verdadeira
não tem valor nenhum. O versículo 3 diz assim, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado por outra pessoa. Olha que coisa. Entregar meu corpo para ser queimado por outra pessoa, se não for por amor, não tem valor. Será apenas um corpo queimado e morto. O que significa entregar o corpo para ser queimado? Quando eu li isso, eu fiquei curioso. Falei, por onde Paulo tirou isso? E eu descobri, por que Paulo disse isso? A história da igreja diz, a história eclesiástica diz, que muitos crentes na época do imperador Diocleciano cometiam suicídio, se martirizavam, porque acreditava que o martírio lhe envolvia numa glória especial e até mesmo expiava os seus pecados. E eles se orgulhavam por agirem assim. Mas essa prática logo foi condenada pelo cristianismo, porque eles não estavam se entregando pela causa do evangelho, estavam para a autopromoção, para louvor próprio, é para se orgulhar. Aí Paulo diz, não adianta, ainda que você entregue o seu corpo para ser queimado, se não for por amor, vai ser apenas um corpo queimado e morto, não adianta. Eles se orgulhavam por agirem assim, eles faziam isso por motivos egoístas, e martírio por motivos egoístas não vale nada, pois Deus não aceita nem a generosidade, nem o sofrimento que não são motivados pelo amor. Eu descobri também que existe uma outra explicação. Conta-se que um hindu deixou-se ser queimado até a morte. O hindu é um membro da religião hinduísta. No seu túmulo foi escrito, ele se fez imortal, pois ele deu o seu próprio corpo como um ato heróico. Mas depois que colocaram essa inscrição no seu túmulo, descobriram que na verdade ele fez isso apenas por amor próprio. Ele fez isso apenas por motivo egoísta. Ele fez isso porque ele acreditava que fazendo isso, ele alcançaria a perfeição. Paulo fala essas palavras, ainda que meu corpo seja queimado, se não for por amor, de nada adianta. Paulo fala ainda que entregar o corpo para ser queimado, que é, convenhamos, é uma morte horrível e terrível, ser queimado vivo, tomar essa decisão de fazer isso, sem que isso seja realmente por amor, por um ato egoísta. Paulo diz, não precisava, isso não tem valor nenhum. Deus sabe por que você está fazendo isso, não é por causa do outro, é para autopromoção, é para louvor próprio. De que adianta? Esses casos de dar fortuna aos pobres e queimar o corpo, Paulo está usando casos extremos. Com isso ele quer dizer, olha, qualquer coisa que você fizer para o outro, se não for por amor, não adianta. Aí ele, para ilustrar isso, ele pega os dois casos mais extremos da sua época, pegar toda a sua riqueza e dar para os pobres, que ser queimado vivo, se não for por amor, não adianta. O que ele quer dizer com isso? Não faça nada pelo outro, se não for motivado pelo amor, porque se for por motivos egoístas ou louvor próprio, não terá valor algum. Eu encontrei um outro historiador que disse que Paulo falou essas palavras porque havia uma prática no mundo antigo, na Roma antiga, que era queimar o corpo como referência à marcação de escravos com ferro quente. Então você tinha lá uma pessoa que queria ser um escravo voluntário,
Então ele queimava o corpo para ser um escravo voluntário. E com isso, Clemente, um dos pais da igreja, dizia que os coríntios havia se vendido à escravidão e usara o preço para pagar e comprar comida para os pobres. Então Paulo disse: olha, se essa realmente foi a explicação correta, queimar o corpo para comprar comida para os pobres, apenas com a intenção de mostrar que é espiritual, não vale nada. Queimar o corpo com ferro quente, para dizer que está com isso, querendo comprar comida para dar aos pobres, mas se isso não for motivado por amor, de nada adianta. Na época de Paulo, entregar o corpo para ser queimado era uma forma extrema de auto-sacrifício. Ser queimado era uma morte extremamente horrível, mas sem amor não haveria benefício espiritual nenhum. Portanto, de nada adianta fazer alguma coisa por alguém, por mais crucial e sacrificial que seja, se não for motivado por amor, porque isso não vale nada. Eu encerro perguntando o seguinte: mas o que é o amor? Falar de amor o tempo todo, como estamos falando aqui, mas o que é o amor? Há quem diga que o amor não pode ser definido. Ele é indefinível, como é a vida. Todas as nossas definições são funcionais e descritivas, e não definitivas. Entretanto, entre tantas definições de amor, é dito que o amor é desejo em sua forma pura pelo bem-estar dos outros. Amor é o ato de querer ao próximo o mesmo que queremos a nós. É o ato de cuidar do próximo como cuidamos de nós. Se o amor ao próximo não atingir esse nível, é débil, não vale nada. O amor é a comprovação maior da espiritualidade. O amor é a base de toda a demonstração da espiritualidade. O amor é a evidência mais convincente e verdadeira da nossa transformação moral em Cristo Jesus. O amor é o que dá sabor e significado a tudo que fazemos. Quanto mais amamos, mais nos parecemos com Deus. O amor é o princípio normativo de todas as ações dos crentes. Inclusive tem uma frase de um rabino chamado Benjamin Disraeli. Ele diz: todos nós nascemos para o amor. Esse é o princípio da existência e a sua única finalidade. Alguém diz assim: mas para que eu existo? Qual a razão da minha existência? Uma delas é para amar. O amor é o ingrediente necessário e indispensável à vida cristã. Sem amor não existe cristianismo, não existe evangelho, não há Deus, porque Deus é amor. Amor é servir ao próximo e ao mesmo tempo amar e servir a Deus. Ninguém consegue amar a Deus se não amar o outro. Ninguém consegue servir a Deus se não servir ao outro em amor. O amor é mais duradouro do que todos os dons, porque Paulo diz nesse texto que os dons cessarão, os dons vão passar, mas o amor nunca acaba. Portanto, tudo deve ser efetuado com o condimento preciso do amor. Então, conclusão: por que o amor é necessário? Primeiro, porque é vão o crescimento numérico sem amor. Por que o amor é necessário? Porque de nada adianta dons e talentos sem amor. Por que o amor é necessário? Porque a maior virtude do Evangelho é o amor. Evangelho não é um sistema. Evangelho não é um mero credo ou um conjunto de doutrinas. Evangelho é vida. Evangelho é amor. Jesus disse: o mundo conhecerá que vós são os meus discípulos, se forem membros da igreja. É isso? Se vocês obedecerem os meus mandamentos. É isso? Não. Se amarem uns aos outros. Posso até não ser muito talentoso,
Posso até não falar muito bem, mas de que adiantaria eu falar tão bem se não fosse imbuído por amor? Agora, se Deus me deu talento para falar, cantar, tocar, ministrar, servir, contribuir, não perca a alegria e a bênção de Deus de fazer isso sem ser movido por amor. A nossa igreja está crescendo e ela continuará crescendo. Nós não perderemos ninguém, porque nós não queremos apenas crescer numericamente, nós também queremos estar alinhado com o crescimento em comunhão e amor. Como disse o pastor Manu, se houver panela, mas não terá tampa, porque todo mundo vai entrar. E se tiver panela, que a igreja toda seja o panelão, e que todos estejam dentro, porque não há tampa para esse panelão. A PIB do Itaim é o panelão do amor de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe.